Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Queria pedir o seu apoio para compartilhar essa iniciativa com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos então para mais um capítulo da Bíblia Sagrada. O nosso foco hoje é o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto." "Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino de seu avô Saul." O rei disse a Ziba: "Tudo que era de Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo." Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino." Então Abissai, cuja mãe era Zeruía, disse ao rei: "Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Desde que eu vá lá cortar a cabeça dele." "Vocês, filhos de Zeruía, não têm nada a ver com isso," respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. "Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: "Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições." Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Usai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele?" Usai respondeu: "Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por esse povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei." Aí Absalão disse a Aitofel: "Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados." Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e, ali na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam.
Pois bem, lemos aí mais um capítulo do segundo livro de Samuel. E aqui temos basicamente aí duas grandes partes nesse capítulo. A primeira é a fuga de Davi, que é amaldiçoado por um parente de Saul. É amaldiçoado, esse parente joga pedras em Davi e Davi não reage. Davi entende que se aquilo está acontecendo foi porque Deus assim o quis. Na outra ponta, Absalão é recebido em Jerusalém pelo então conselheiro particular de Davi, e recebe também conselhos do que deveria fazer. E aí ele recebe o conselho de ter relações com todas as concubinas de Davi. Se vocês se lembrarem, isso foi uma das promessas que Deus fez a Davi em função do que ele havia feito contra Urias e a sua mulher Batseba. Então está se cumprindo as promessas que Deus fez em desfavor de Davi, porque ele havia pecado. Na minha cabeça vem a mesma reflexão. Davi está cumprindo, está recebendo aquilo que plantou. E eu acredito plenamente nisso. Davi plantou o mal, pecou e estava recebendo exatamente isso. E isso também acontece nas nossas vidas. Devemos plantar sempre o bem, devemos ser luz para todas as pessoas. E assim também receberemos o bem de todas as pessoas que têm contato com a gente. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.